Gustavo Scarpa está de saída do Atlético. O Galo está tão convencido de que não conta mais com o jogador que vai impedi-lo de completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Você sabe que até 12 partidas permitem que um atleta que jogou por um clube defenda outro no Campeonato Nacional em 2026. O Scarpa nesse momento tem 10 jogos, ou seja, se fizer mais 2 partidas, ainda pode se transferir para outros clubes. O Atlético até a pausa para a Copa do Mundo faz 4 jogos. Contra Botafogo, Mirassol, Corinthians e Vasco, a tendência é que o Scarpa faça no máximo 2 jogos. O problema é encontrar quem queira contratar o jogador de 32 anos de idade, pagando uma compensação financeira ao Atlético. Galo havia o comprado do Nottingham Forest por 5 milhões de euros e já aceita tomar prejuízo, mas vai pedir algo entre 3 e 4 milhões de euros. Scarpa que custa 1 milhão e 200 mil reais por mês e tem contrato até dezembro de 2027. Nas últimas horas, o nome do atleta foi especulado como possível reforço do Bahia. Já contei para vocês que o São Paulo descartou qualquer possibilidade de comprar. Para completar, registrar que Dudu é outro que pode estar de malas prontas. Com um detalhe importante, o Dudu já completou 12 jogos pelo Galo no Campeonato Brasileiro, ou seja, não pode mais ser utilizado para que tenha a oportunidade de ser negociado com um rival brasileiro. E Mantuan, ex-atacante do Corinthians, pode estar voltando ao timão na metade da temporada. Informação que tem circulado nas redes sociais dá conta de que o atleta, que pertence ao Zenit, interessa. Importante registrar que o Mantuan, hoje com 24 anos de idade, é titular absoluto do Zenit. Temporada de 26 jogos, 3 gols e 1 assistência. Desde que se mudou do Corinthians para o Zenit, sua presença como titular é constante. Importante registrar ainda que nesse momento o Mantuan é avaliado em apenas 4 milhões de euros. Ele não conseguiu explodir, embora seja uma peça importante do time que briga com o Krasnodar pelo título do Campeonato Nacional. Cheguei a ler nas últimas horas que o Corinthians cogita, para ter o Mantuan de volta, oferecer o Dieguinho, o Tchoca ou o Guinegão. Mas, antes de gravar esse vídeo, eu telefonei para um dirigente importante do clube. E aí, vocês têm interesse no Mantuan? A resposta, chute grande. Acrescentei com outra pergunta. Essa possibilidade de troca por Dieguinho, Tchoca ou Guinegão existe? Abre aspas de novo para essa fonte. Nunca debatemos o nome do Mantuan internamente. Fecha aspas. A pergunta aqui do nosso querido Bruno Gomes. Boa noite. A BID vai pagar 50% do salário do Memphis a Esporte da Sorte, 50% para renovar? Não existe nenhuma conversa entre Corinthians e BID para a BID pagar 50% do salário do Memphis. E eu tenho uma informação agora que vai mexer aí com os corações. Eu conversei com uma pessoa muito importante do Corinthians hoje, alta patente no Coringão, e essa pessoa me disse que a Esporte da Sorte não é a empresa que está querendo pagar os 50% do salário do Memphis. E que a Esporte da Sorte, até o momento, né, não sinalizou com R$1 e nem demonstrou vontade e nem procurou o Corinthians para dizer que tem vontade, que deseja, que quer conversar sobre o assunto. Então, essa é a informação que eu tenho, que a Esporte da Sorte ainda, pode até lá na frente aparecer isso, mas hoje, tá? Né, início aí de maio, uma fonte da alta patente lá do Coringão, vou dizer assim, me falou que não existe nenhuma conversa com a Esporte da Sorte. Eu falei, mas tem gente falando que a Esporte da Sorte já aceitou, que não vai deixar o Memphis sair, que quer pagar metade do salário dele. Aí essa pessoa me disse o seguinte, só falta então eles avisarem a gente, porque eles não procuraram a gente e não falaram sobre o assunto. Então, respondendo a pergunta do Bruno Gomes, é uma pergunta que talvez seja a dúvida de muito corintiano, de muito cafezeiro, muita cafezeira hoje, né, muito corintiano, né, muita corintiana hoje, tanto no YouTube como no Instagram, em todos os lugares. Tem uma empresa que quer pagar, mas que é uma questão assim que não foi colocada no papel. E uma fonte do Corinthians hoje me disse que não é Esporte da Sorte e não é BID. E que o Corinthians, né, só vai ficar com o Memphis se pagarem 100% do salário dele. Ou seja, 2, 3, 4 empresas, não sei quantas empresas, né, serviriam aí para esse tipo de negócio. Mas muita gente cravou que a Esporte da Sorte é a empresa que vai pagar 50% do salário do Memphis, e uma fonte muito importante me disse hoje que a Esporte da Sorte não está na parada e até agora sequer demonstrou interesse, e essa fonte ainda disse para mim, fala para eles nos procurarem, porque até agora a gente não recebeu nada. Quando eu falei da BID, muita gente no Corinthians me falou o que o Generoso disse aí agora. Gente grande, 2 fontes gigantes do Corinthians me falaram o seguinte, Samir,
eles começam a citar, e tem gente que começa a querer ganhar, tem empresas que começam a querer ganhar hype em cima do Corinthians. Não usar esse termo hype, é por minha conta, mas enfim. Esse pelo menos é o que a cúpula corintiana acredita. Então, quando eu questionei de BID, me falaram isso aí querem aparecer, enfim, surge esse tipo de especulação. Sabe o que me falaram? Falaram assim, pô, a BID a BID parece que fez um acordo com o Corinthians, tinha que entregar um carro aí, quando está esperando a entrega desse carro, parece que não houve a entrega ainda do carro. A BID pagou, com todo respeito, uma merreca para o Corinthians para colocar a sua marca na camisa em um jogo. A BID não tem bala na agulha para pagar 3 milhões por mês. Você sabe o que você está falando? Não, eu estou falando o que me falaram dentro do Corinthians. BID não tem bala na agulha hoje para pagar um salário do Memphis hoje no Corinthians, pô. Entendeu? Não tem como. Não tem como. É uma coisa que a gente tem que falar. Aí eu questionei. Esportes da Sorte não está envolvida, não demonstrou interesse, não procurou o Corinthians para renovar com o Memphis. Não está interessada. Até o momento, a Esportes da Sorte não está interessada. Se tem gente aí dizendo que a Esportes da Sorte está na parada, tem que avisá-los para eles procurarem o Corinthians, porque até agora não houve esse contato. Não existe, tá? Não existe hoje esse Esportes da Sorte ou BID na parada para renovar com o Corinthians. Então, olha só, vamos lá. Por isso que eu falo, talvez a minha informação não seja aquela informação, né, que vai te animar, entendeu? Que vai te animar. Que vai, falar, que legal, o Memphis vai ficar. BID não tá na parada, Esportes da Sorte não tá na parada, já teria resolvido o problema. E ainda soltaram, eu vi hoje pipocar a informação que me mandam aqui do meu zap, que o Memphis aceitou baixar o salário para jogar no Corinthians. Na semana passada, falaram que o Memphis aceitou abrir mão gente, eu não tô aqui para arrumar confusão com ninguém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu só quero ser honesto com vocês e não deixar vocês partirem para um caminho que não é o caminho correto. Presta atenção no que falaram sobre o Memphis nos últimos dias. Se eu estiver mentindo, vocês podem falar aqui. Informações que saíram sobre o Memphis. Que ele abriria a mão de grande parte da dívida que o Corinthians tem com ele. Não deram isso esses dias? Agora deram que ele abre mão de grande parte do salário dele para jogar no Corinthians. Deram que a BID vai pagar 50% do salário dele. Deram que a Esportes da Sorte vai pagar 50% do salário dele. Nenhuma dessas informações aqui eu consigo confirmar para vocês. Pelo contrário, eu conversei com a alta cúpula do Corinthians, de quem manda, de quem assina, e que nada vai acontecer sem essas pessoas. E essas pessoas falaram para mim, Memphis não falou nada de abrir mão da dívida. Memphis não falou nada de abrir mão do salário. A BID nunca procurou o Corinthians, nunca houve uma conversa sequer para ela pagar 50% do salário do Memphis, e a Esportes da Sorte nunca procurou o Corinthians e manifestou interesse em pagar também. Tem mais alguma situação que vocês viram para eu acrescentar aqui nessa lista? De todas essas daqui, eu acredito que talvez a Esportes da Sorte possa procurar o Corinthians ainda. O restante eu não acredito em nada. Entendeu? Mas hoje não houve essa procura. Aliás, eu nem quero falar a palavra que eu ouvi de uma pessoa dentro do Corinthians, falou, eles não querem. Essa pessoa falou isso para mim, eles não querem. Eu com medo de passar isso para vocês, porque as pessoas mudam de opinião a todo momento, né? O Esporte da Sorte pode procurar o Corinthians. Mas hoje, dia 5 de maio, uma fonte do Corinthians me disse que a Esporte da Sorte não está envolvida nessa parada. Eu falei para uma fonte. Então qual a chance dele permanecer? Conversei com duas hoje. Uma me disse, Samir, um contrato de produtividade? Talvez. Aí eu fui numa mais importante que essa. Não sei se é mais importante, mas tem mais poder hoje. E ela me disse, nem produtividade a gente tem condição hoje. Cara, eu volto a repetir, isso é uma impressão que eu tenho, um discernimento que eu tenho em cima do que eu apuro. Sabe, a percepção em cima da informação. Eu acho, é uma opinião, que o Memphis não renova. Eu nunca mudei essa opinião minha. Porque os caras não estão demonstrando vontade nenhuma, os caras não querem colocar R$1 e os caras não querem um contrato de produtividade. Um contrato de produtividade seria, jogou, ganha, não jogou, não ganha. Você acha que o Memphis ia querer também? Então, nem contrato de produtividade os caras querem em relação ao Memphis. O único que quer, continua querendo, é o Marcelo Paes. Dentro do Corinthians, eles acham que o Memphis, além da dívida que o Corinthians tem com o Memphis, o problema eles acham que o Memphis vai largar depois da Copa. Que o esforço que ele está fazendo agora para se recuperar é só por causa da Copa. E que o Memphis não aguenta ter uma agenda ou uma programação igual aos demais jogadores. Que se o Memphis treinar para valer, ele machuca. Eu vi isso dentro do Corinthians. Acho que não falo o que vem da minha cabeça, eu deixo claro que é opinião. É informação que eu estou falando. Dentro do Corinthians, um dos motivos que eles não querem renovar com o Memphis é porque eles acham que depois da Copa o Memphis vai largar, né? Que ele não tem compromisso com os demais jogadores no sentido de se empenhar na parte física e não consegue. Que se ele for querer
seguir a programação de um jogador, de um atleta comum hoje, ele machuca. Vocês concordam com isso, gente? Cara, eu vou te falar que eu não discordo, não. Eles estão alegando que o Memphis, se ele quiser jogar em alto nível e ter uma programação normal de um jogador, ele machuca, ele não consegue. Agora, tem muito corintiano aqui, isso até me surpreendeu, parece que estão só os raízes aqui, né? Que entendem que o Memphis não vai conseguir jogar em alto nível mais depois da Copa. Cara, eu acho um perigo, um grande perigo. Eu acho que pro Corinthians pode ser super perigoso renovar com o Memphis por 2 anos, igual tá a agenda positiva, que é a vontade do Marcelo Paes. Eu acho muito perigoso. Renovar com o Memphis por 2 anos é perigosíssimo. Um jogador que com a idade que tem hoje já lesiona demais, nós vamos se endividar ao extremo, nunca vamos sair do buraco. Nunca vamos sair do buraco. E o pior, né? Se a gente ganhar títulos, a premiação é para ele. Então, assim, cara, eu acho complicado. O Memphis hoje, ele renovar com o Corinthians e depois ficar lesionado aqui, tá? E a gente pagando um alto salário, a gente já deve 45 milhões para ele, o salário dele já é alto, entendeu? Se isso acontecer, o Ira falou, pode esperar que vai dar M, Samir. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.